Boa tarde. Estou muito feliz em a gente ter conseguido formar um time de mulheres maravilhosas que tiraram um pouquinho do seu tempo, porque elas têm agendas super lotadas e elas estão aqui com a gente. E hoje nós vamos conversar num assunto que eu não vi a hora de chegar para ouvir essa excelente profissional nos alertando, nos conscientizando sobre o cérebro. É realmente o único comandante do nosso corpo? Então, quem vai conversar sobre esse assunto hoje com a gente é a nutricionista com especialização em nutrição integral, ela que realmente veio com muito carinho colaborar para o nosso crescimento, Maíra Atushi, né? Maíra Atushi. Olha só, tô tão emocionada que nem o nome da nossa querida eu estou falando correto. Então, a Maíra, ela realmente foi com muito carinho que ela aceitou o nosso convite e nós não vamos perder um minuto da sua fala e eu já estou convidando, que bom que ela já está na sala para abrilhantar o nosso encontro. Que maravilha, muito obrigada, realmente gratidão. Eu estou muito feliz em você ter aceitado o nosso convite. Eu quero que você se apresente e eu quero que você realmente já entre no tema, porque olha, desde que você fechou comigo que você iria estar aqui, que eu fico pensando nessa palestra. Olha que coisa boa. Ai, que coisa boa, né? Eu prefiro encarar mais como um bate-papo mesmo. E eu estou super feliz de estar aqui. Realmente é um tema sobre o qual eu venho pensando muito, né? Assim, e acaba que na prática do dia a dia aparece bastante, né? Mas eu vou me apresentar aqui rapidamente para a gente já entrar no tema da conversa. É Maíra mesmo, com acento agudo no I. Maíra Atushi. Eu sou nutricionista, né, tenho especialização em fitoterapia, especialização em nutrição esportiva funcional. Estou agora fazendo uma outra pós em dietoterapia chinesa, que é o que eu mais amo, e hoje a gente vai conversar bastante sobre essa visão da medicina tradicional chinesa, porque tudo isso que a gente vai falar tem muita relação com isso. E eu também trabalho com práticas integrativas, né? É uma nutrição, eu chamo de nutrição integral, porque eu gosto de olhar sempre o todo. Então a gente, além do trabalho nutricional, tem floral, tem body talk, às vezes tem um reiki, tudo que for, tudo que tiver a nossa mão para a gente restabelecer essa saúde de um modo geral, né? E falando... e já entrando no tema, como você pediu, né? Eu queria só já lançar um questionamento, uma pergunta, né? Se a pessoa diz, meu Deus, minha memória está muito ruim, né? Assim, isso é uma queixa comum, né? Não sei, pelo menos acho que a maioria dos profissionais de saúde já escutou essa queixa no consultório, minha memória está ruim. E a gente pensa na memória, né, tradicionalmente, como algo que é do cérebro, né? Mas, se a gente for por esse outro olhar, que o nosso cérebro não é o único comandante, eu vou perguntar, minhas perguntas vão ser para você. Bom, é uma memória para as coisas que você fez recentemente, uma memória de curto prazo, você não está lembrando o que você fez ontem? Você não está lembrando coisas lá de trás, do passado? Ou é a sua memória para estudo que está... prejudicada, né? Porque nessa outra visão em que não é o nosso cérebro que condensa tudo isso, dependendo do sintoma, eu vou olhar para alguma outra parte do corpo. Então, se for uma memória do que aconteceu ontem, eu vou ver como é que estão os seus rins, como é que está a sua energia da água, né? Se for uma memória de longo prazo, é o coração que não está lá muito bom. Se for uma memória de estudo, a gente tem que olhar como é que está o seu baço e o seu pâncreas. Então, são coisas que a gente vai percebendo, né, eu fico imaginando como é que toda a nossa inteligência ia estar concentrada num único órgão, né? Não é assim que a natureza trabalha, né? A natureza trabalha com parceria, com coparticipação e da mesma forma no nosso corpo, né? Todo o corpo tem uma inteligência. Olha, a primeira descoberta que eu fiz, e foi uma coisa recente, né? É que nós temos mais... Não sei se seria neurônio, mas nós temos uma produção de hormônio da serotonina em maior quantidade
no nosso intestino, né? Então, se existe essa conexão neurônio e tudo, por que que a gente só pensava que tudo estava na nossa cabeça, né? E aí, quando você falou, eu vi um vídeo seu falando também sobre o poder do coração, eu disse, gente, esse corpo é um eterno desconhecido, né? Então, a gente precisa restabelecer uma conexão com o corpo, para a gente não supervalorizar um órgão, esquecendo que é um sistema, né? Exatamente. Porque, sobretudo na nossa tradição mais ocidental, né, a gente tem essa visão de que a mente, cérebro, é a parte mais importante do corpo. A gente vai olhar para o corpo só nesse aspecto mais estético ou de imagem, né? A gente esquece que tudo que a gente vivencia, que a gente experiencia, é através do corpo, né? Então a gente começa a ver pessoas com uma fadiga extrema, com dificuldade de concentração, com dificuldade de colocar coisas em prática. Por quê? Porque está tudo na cabeça, está faltando trazer a conexão com o corpo, né? E de fato, essa questão de que a gente tem uma produção de pelo menos 80% da nossa serotonina no intestino delgado, isso já mostra pra gente que essa inteligência está realmente distribuída no corpo todo, né? Assim, acho que é mais uma questão porque as medicinas tradicionais, que têm o costume mais de ter esse olhar mais integrado, corpo, mente, emoções, ou corpo, mente, espíritos, né? Dependendo de como a gente quiser colocar, elas já olham o ser humano como um todo, na sua interrelação com a natureza, como uma parte da natureza, integrante da natureza e não separado dela, né? E o que a ciência moderna, vamos chamar assim, ela tem mais a tendência de compartimentalizar. Mas eu sempre falo que eu sou uma otimista por natureza, né? Então eu acho que a gente está num caminho de integração entre o que as medicinas tradicionais já falam há milênios. A medicina tradicional chinesa, por exemplo, já tem documentações de mais de 5.000 anos, com o que a gente está entendendo agora. Então, por exemplo, essa própria questão do intestino ter essa função, né? Na medicina tradicional chinesa, o intestino delgado, ele tem justamente essa inteligência, essa consciência do discernimento, que ele escolhe o que vai ser absorvido e deixa passar o que vai ser eliminado, né? Então essa inteligência já está lá, e hoje a gente, com os estudos, né, mais microscópicos, laboratoriais, a gente começa a entender o que essa analogia chinesa já dizia, e hoje a gente já consegue entender bioquimicamente como é que é uma célula de um intestino delgado, quais são as produções que tem ali. Então, de fato, além desse dado, né, de ser um produtor de neurotransmissores, de hormônios, não só a serotonina, mas também melatonina, dopamina, que são todos hormônios de bem-estar. Hormônios que favorecem o sono, né? O sono, que favorece o mecanismo de prazer e de recompensa, tudo isso está lá no intestino. Mas tem um outro dado interessante, é que 90% dos neurônios do intestino delgado, o direcionamento deles é do intestino para o cérebro, e não o contrário. E aí você pensa, o intestino está mandando muito mais informação para o cérebro do que o cérebro para o intestino. Então a gente vê que ali nesses nossos órgãos digestivos, e se a gente for parar para pensar, já falo um pouco mais sobre isso, o nosso trato gastrointestinal ocupa uma parte enorme do nosso corpo. A gente está constantemente apreendendo ali pelo intestino, por todos os órgãos do trato gastrointestinal, mas especificamente no intestino que a gente está falando agora. A gente está apreendendo o ambiente o tempo inteiro, o que eu comi, o que eu senti, o que tinha na composição desse alimento, e a partir disso eu estou dando feedback para o meu cérebro o tempo inteiro, para ele processar, sintetizar e dizer, né, e dar a resposta. Mas toda a informação e o processamento inicial dessa informação aconteceu no intestino delgado, né? Então a gente vê, às vezes, muita sobrecarga mental, pessoa, a gente literalmente com a cabeça cheia, porque a gente está dando muita função para o cérebro. Algumas coisas não são para ser processadas nesse nível, são para ser processadas nesse nível do que a gente chama de cérebro entérico, né? Desse outro cérebro, que, no meu entender, envolve todo o conjunto dos órgãos do sistema digestório, que não é só o intestino, né? Mas o intestino é a parte mais estudada mesmo.
Então, assim, a gente vai vendo que tem outras formas possíveis de ver a saúde do nosso corpo. Na medicina chinesa mesmo, o cérebro nem é um dos órgãos principais, né? Nem tem meridiano associado a ele. Na medicina chinesa, o grande comandante é o coração, né? E nesse vídeo que você comentou, a gente fala disso também. A gente vai já entrar nesse assunto do coração, porque você não sabe o quanto eu estou ansiosa para te ouvir. Mas já que a gente começou pelo intestino, eu estou aqui pensando, quando a gente às vezes pensa assim, eu quero ficar em forma, e só fica pensando no que comer. Mas eu já vi pessoas que, quando elas entenderam que o corpo é um sistema, que comer é uma parte desse todo, e que eu levei essa pessoa para tomar consciência da respiração e da hidratação, que a água e a respiração é um alimento tão importante, ou até talvez mais importante que o alimento, a pessoa olha assim com uma descrença, sabe? Assim, como não é o que eu como, eu digo, e é também o que você pensa. Então, assim, é o que você sente, porque o seu corpo, ele está refletindo o seu ser. Então, a gente tentar levar as pessoas para essa consciência que nós somos um sistema que precisa funcionar em harmonia e que muitas vezes a gente perde o controle. Ontem, e nessas duas lives anteriores, todas as duas terapeutas corporal falaram muito bem dessa coisa do acumulado, reter, né? E as pessoas nem inspiram, fluir, deixar ir. Então, eu sei que talvez a gente queira malhar em ferro frio, mas de tanto a gente falar, e se os profissionais todos conseguissem colocar em prática e mostrar resultado do óbvio e do simples que a gente não está fazendo, nós deixaríamos de nos preocupar tanto com apenas um item, né? E que tudo passa pelo intestino. Então, assim, respirar, relaxar, o movimento, como a gente falou muito bem com a professora que passou aqui de yoga. Muito obrigada por você. A Dani Caribé, ela é maravilhosa. Fantástica, graças a você a gente teve aquele encontro maravilhoso. Então, desse fluir. Então, eu vejo muito, quando eu estou diante de uma pessoa me pedindo ajuda porque quer emagrecer, elas ficam super assim, enfocadas quando eu falo assim, vamos começar cuidando do seu intestino. Como é que está o seu intestino? E tem pessoas que falam assim, é normal, funciona bem. Aí quando a gente vai investigar o normal, é dia sim, dia não. Não sei qual foi a última vez que eu fui no banheiro. Não tem noção que intestino muito solto também não está normal, que intestino muito preso não está normal. Então, são tantos detalhes, assim, que eu, embora eu seja psicóloga de formação, mas eu gosto de começar vendo esse todo. Assim como você é uma nutricionista da graduação, mas se a gente não vê o ser humano como um todo, a gente vai continuar, cada um só vendo a parte que lhe interessa, né? Então, eu fico muito feliz em encontrar pessoas como você, sabe? É interessante você trazer esse assunto do emagrecimento, né? Porque isso, obviamente, é um tema recorrente em todos os consultórios, né? E é um problema epidemiológico atualmente, né? Um problema de sociedade que a gente encara, a migração da desnutrição para a obesidade. E isso tem muita relação com essa sobrecarga mental. Por quê? Já puxando para o nosso tema aqui. Nessa visão que eu estou trazendo para vocês, né, de olhar que cada órgão tem a sua inteligência, na medicina chinesa, o conjunto de órgãos que determina o que vai virar músculo, o que vai virar gordura no nosso corpo, é o conjunto de órgãos do movimento terra, que inclui o estômago, o baço e o pâncreas, né? Que na visão da medicina chinesa o baço está incluído aí também. E esses órgãos, eles também têm relação com o pensamento intelectual, o pensamento racional, o pensamento de trabalho. A gente vive numa sociedade que é, de modo geral, workaholic. Todo mundo trabalha longas horas, excesso de intelecto, mais uma vez, muito intelecto, pouco corpo. Então, com esse excesso de trabalho, com esse excesso dessa energia mental, intelectual, a energia desses órgãos se esgota, justamente por causa desse excesso. E aí a pessoa vai começar a observar que tem ganho de peso, que tem fadiga, que tem gases, que tem má digestão,
que tem pensamentos repetitivos, mas isso tudo começou com esse excesso de trabalho, essa desarmonia no estilo de vida que sugou essa energia, e esse órgão, então, esse conjunto de órgãos passa a não ter energia disponível para digerir e absorver a energia do alimento, e ter força suficiente, porque, por exemplo, custa muito mais para o nosso corpo criar um músculo do que criar gordura. É mais custoso energeticamente. Então, se a gente está cansado, fadigado, a tendência do nosso corpo é acumular na forma de gordura e não de músculo. Então, são coisas que estão relacionadas. Então, a gente vai olhar para esses quadros, se a gente tonifica esses órgãos, dando para eles, melhorando a digestão, dando para esses órgãos os nutrientes que são mais fáceis para eles absorverem, nos horários que são mais fáceis para eles absorverem, aos poucos a gente vai tonificando novamente a energia da pessoa, e com isso, essa fome dos beliscos, que não é fome, né? Aquela coisa compulsiva, isso vai sumindo, porque na verdade o que o corpo está buscando é nutrição. E uma nutrição profunda, só que como tem essa fadiga extrema, a gente não consegue nem digerir, muito menos absorver, né, os alimentos. Então, com esse olhar mais holístico e esse reequilíbrio, estou falando aqui, né, primeiramente de estômago e de pâncreas, a gente já melhora muita coisa. E, obviamente, você estava falando agora há pouco do intestino também, a nutrição, sobretudo a nutrição funcional, tem essa visão muito clara, né, de que a harmonização do intestino, e aí a gente está falando de intestino delgado e intestino grosso, todos dois, porque, né, eles têm funções diferentes, mas tudo faz parte de um longo, né, tubo. A gente harmoniza, e aí tem muita relação com a microbiota, né, que é um assunto que rende muitas conversas, mas dependendo do que a gente come, a gente vai ter uma determinada composição de micro-organismos no nosso trato gastrointestinal, e isso aqui, e essa composição, não é que as bactérias, elas determinam que tipos de hormônios a gente vai produzir. Então tem sim total relação. Se eu estou com a minha microbiota harmonizada, por isso, mas a gente nunca pode esquecer os órgãos que vêm antes, né? Não adianta nada eu dar o melhor alimento do mundo para o meu intestino se eu não digerir nada no estômago e se as minhas enzimas do pâncreas não funcionam. Então é uma parceria. Mas falando de intestino, vamos supor que eu mastiguei bem, digeri bem, dei alimentos de qualidade. Dependendo do tipo de alimento que eu dou, essa microbiota que está ali no intestino delgado e no intestino grosso vai dizer se eu vou produzir serotonina, mais ou menos, se eu vou produzir um bom hormônio do sono, a melatonina, se eu vou ter uma dopamina, que é o neurotransmissor que fala, opa, comi uma coisa gostosa, né? Tô satisfeita. Vai modular também os hormônios da saciedade, né? Se eu vou produzir uma leptina, que é o hormônio da saciedade. Tudo isso depende da qualidade dessa microbiota. E as danadinhas das bactérias são inteligentes. Se você começa a ter bactérias patogênicas que gostam de açúcar, elas começam a produzir substâncias que fazem você ir buscar mais açúcar para manter a proliferação desse tipo de bactéria, ou de fungos, né? Mas se você desenvolve uma microbiota que tem uma microbiota mais harmonizada, com micro-organismos benéficos, você vai ter vontade de comer fruta, salada, alimentos integrais, né? Então isso é bem nítido, isso é bem nítido. E aí é onde a gente volta para a sabedoria do corpo, né? Quando eu trabalhava com grávidas vamos pensar, uns 30 anos atrás, e eu fiz uma pesquisa no interior do Ceará, entrevistando mulheres grávidas, e eu via relatos de mulheres que iam para a beira do rio comer barro, porque o corpo pede aquela nutrição que está faltando. Então, quando o que você está falando aí é muito interessante. Quando é a bactéria que está querendo açúcar, ela vai pedir para você ficar cada vez mais viciado no açúcar, né? Agora, se você tem uma paciência de mudar o seu estilo, e aí depois fica mais fácil, porque é o seu próprio corpo que vai pedir alimento mais saudável. Mas enquanto está havendo esse tratamento nessa microbiota, aí onde a gente tem que realmente, onde é que a gente vai conciliar o racional, porque depois você pode deixar o emocional, que é o próprio corpo falar, né? Então, eu acho que a nossa primeira briga é o entendimento do que a gente está falando com o nosso corpo, porque depois fica mais fácil.
E a analogia é, quando a gente começa a dirigir, a gente vai ficar pensando, agora é hora de passar a primeira marcha, a segunda, né? Quando o carro não era automático, né? Mas até isso facilita na nossa vida. Mas eu aprendi a dirigir tendo que saber que tipo de marcha passar. Então, isso a gente faz no racional. Mas depois você dirige, nem lembra que passou a quinta. Por quê? Porque o corpo já se adaptou, né? Naquela... Então, eu acho que esse é o grande problema a ser resolvido. Nós vamos fazer com que as pessoas que partiram para esse entendimento tenham a paciência necessária para aceitar essa mudança, né? Exatamente. Eu chamo isso do círculo virtuoso, né? A gente fala sempre de ciclos viciosos. Eu falo que esse é o círculo virtuoso. Porque a partir do momento que você mexe em uma etapa do seu estilo de vida, toda a cadeia vai melhorando e vai ficando mais fácil, assim como você está falando. Então, você come melhor, consequentemente, você vai dormir melhor. Você vai acordar mais bem disposto. E aí você vai ter vontade de fazer atividade física. E aí você, pela própria atividade física, você vai ter vontade de dormir cedo e vai ter um sono mais reparador. E aí, já vai ter outros hormônios na atividade. Outros hormônios. E vai querer comer bem porque você fez atividade física. E aí, nisso, vai, né? Mas a mudança precisa começar de algum lugar. Porque como é um círculo, né? Em algum lugar a gente tem que quebrar isso e começar a empreender a mudança. Então, não existe, né, emagrecimento, nem nada que a gente vá mudar no nosso corpo, saúde, sem mexer no nosso estilo de vida. Não tem para onde correr. Tem um momento, não tem milagre. Né? E como você mesma fala, não tem dieta da moda. Porque a dieta da moda, se ela não mexer nos seus hábitos, na estrutura do seu estilo de vida, nesse todo, né? Não tem, vai virar simplesmente uma coisa temporária, né? Um band-aid que você coloca ali para solucionar naquele momento. Mas aí é como você está falando, depois que isso vira um estilo de vida mesmo, não tem mais que pensar e não tem mais nem que sofrer. Né? Porque o seu corpo flui nessa harmonia, então não tem realmente sofrimento. Exato, E aí, sim, eu quero parabenizar quem está nos escutando. Com certeza quem está aqui parando para ouvir esse tema são pessoas que já despertaram, com certeza, de alguma forma. E o que a gente está pedindo agora para a nossa audiência é que você compartilhe, você vai lá no aviãozinho, manda para mais pessoas, porque a gente precisa que mais pessoas escutem essa nova visão, né, de bem-estar, né, que saúde é um todo. Então, e a gente é um sistema, quando a gente muda algo para melhor, com certeza muito mais coisas também vão mudar. E nada melhor do que a gente levar a saúde para a nossa família, né? Então, com certeza, alguns aqui ou são pais, ou vão ser pais, ou são filhos. Então, quando um da família também resolve mudar, ele influencia a mudança do restante da família. Mas, assim, a mudança não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, faça-me que seja um pouquinho, que de pouquinho em pouquinho, quem sabe, a gente consegue construir um mundo mais saudável. Porque quando a gente para pensar numa medicina holística, quando a gente pensa numa medicina integrativa, essa é a responsabilidade nossa como pessoa que cuida de pessoas. E uma outra coisa que eu estou percebendo muito é que nós estamos entregando uma responsabilidade nossa para um sistema de saúde que não está vendendo saúde, infelizmente. Porque se tivesse vendendo saúde, não teria no supermercado tantos produtos que roubam a nossa saúde. Então, eu cheguei a uma época que eu não entrava no supermercado porque me incomodava olhar para o carrinho do vizinho e eu ficar sofrendo. Eu sofria, porque eu dizia assim, eu não posso chegar para essa senhora e dizer que ela está viciando o filho dela com esse biscoito recheado que não deveria estar na casa dela, sabe? Eu hoje ainda sofro quando às vezes eu entro no elevador e entra um jovem que está trabalhando no mesmo andar que eu estou trabalhando e vai comprar um lanche e volta com um saquinho de papel que eu só vejo gordura ao redor do saquinho e uma Coca-Cola do outro lado que desvia pela gordura, sabe? E eu fico pensando, para ele mudar, será que ele vai esperar adoecer e ser proibido? Ou será se não teria alguém que mandasse uma live para ele e fala assim, pensa um pouquinho enquanto tu é jovem, porque depois dos 40 tu vai resolver todo esse problema que você está criando antes dos 40. Então, eu sempre acho que pensar no estilo de vida é pensar, sabe assim, eu vou remar contra a maioria, mas quem sabe a gente traz mais um e a gente vira essa maioria, né? Então, eu queria muito continuar te escutando, mas esse assunto me empolga tanto que eu não quero roubar um minuto do seu tempo. Mas nós vamos fazer exploração. Ah, você quer falar?
Só ia falar que essa questão do estilo de vida, né, tem muita relação. Aí a gente acaba entrando em outro assunto, que é toda essa lógica de indústria, né, de grandes empresas, né? Então, uma dica que eu sempre dou para essa mudança de hábitos é começar a fazer compra em feiras, né? É um jeito ótimo de começar, no produtor local. Você, em vez de ir numa grande rede de supermercado, que seja um mercadinho, mas um mercadinho local, ou então direto do produtor. Aqui, né, em Brasília, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem uma série de feiras à nossa disposição. Você pode escolher o dia da semana, pode escolher o lugar, você pode conversar com o produtor na hora que está lá, e isso já faz muita diferença. Além de você levar para casa alimentos mais frescos, de mais qualidade, menos processados, né? Porque o grau de processamento do alimento também faz muita diferença, né? A gente também ainda estimula a economia local, né? E garante que aquele pequeno produtor tem escoamento para sua produção, tem a renda, né? Então é um ato muito simples, mas que tem efeitos assim gigantescos, tanto para a nossa saúde física, como para a saúde da economia local também. Eu acho isso bem legal. Perfeito. Mas vamos falar do coração, então, né? Isso é uma coisa assim que me chama muita atenção e me chamou a atenção pela primeira vez quando eu comecei a estudar medicina chinesa, sei lá quantos anos atrás, 13, 14 anos atrás, que na visão da medicina chinesa, o grande imperador do nosso corpo, o grande coordenador do nosso corpo é o coração, e não o cérebro. Né? Então, quem abriga o que a gente chama de mente, né, ou de espírito, dependendo da palavra que você queira usar, é o nosso coração. E aí eu fico refletindo muito sobre isso, e a gente fica pensando, né, nossa, o coração, ele bombeia o sangue, parece uma função menor. Mas há algum tempo eu comecei a entender que essa função ela é extremamente importante, né? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso sangue, ele irriga o nosso corpo inteiro e ele carrega nutrientes, não só que a gente extrai dos alimentos, mas você mesma falou da importância da respiração, e quem vai levar esse oxigênio que a gente extrai pela respiração para todas as células do corpo é o sangue, né? E o sangue também remove o que não nos serve mais para ser excretado, seja por que via for, seja os gases pelos pulmões, seja as toxinas por rim, fígado, intestino, né? O suor, o que quer que seja. Mas assim, manter esse fluxo contínuo do sangue, que carrega não só os nossos nutrientes, como o oxigênio, isso é de uma importância fenomenal, e é um fluxo que ele é contínuo, que isso é que garante o nosso bem-estar. Essa imagem do coração como o coração junto com os vasos sanguíneos, né, como um circuito, aquela imagem do bambu que é oco, né, então fica constantemente circulando, nada se retém, nada se embola. A ideia é aquele fluxo harmonioso, que quando esse fluxo está assim, a gente tem uma paz mental, uma clareza mental, né, um estado de tranquilidade, de harmonia. E isso a medicina tradicional chinesa já diz há 5.000 anos, né? E hoje tem um instituto aqui que eu não sei se vocês conhecem, chama Heart Math. Heart de coração, Math de matemática, né? Eles estudam as métricas do coração mesmo. E eles começaram a pesquisar o campo eletromagnético que a gente tem no nosso coração. E o que eles descobriram é que as batidas do coração geram um campo eletromagnético que é maior, mais amplo do que o campo eletromagnético gerado pelo cérebro. E eu acho que isso diz muito, né? Assim, e uma coisa bem simples para a gente entender, né? Por que o nosso coração é a sede da nossa, a morada do nosso ser mesmo. Se alguém perguntar quem é você, eu vou dizer: eu sou Maíra, não vou dizer eu sou Maíra, né? É aqui, né? É aqui que está a morada, né? Nosso corpo sabe, eu sou Maíra, é aqui que está a sede da nossa inteligência. E esse campo, nos estudos do HeartMath, eles mediram que ele tem pelo menos 3 metros, no mínimo 3 metros de comprimento. Então, não sei se já aconteceu com você, Lúcia, de você estar
num lugar, de repente você sente a presença de alguém e quando você pensa na pessoa, quando você olha é a pessoa mesmo. Pelo menos isso acontece bastante comigo. Os nossos campos eletromagnéticos já se comunicaram antes da gente chegar. Os campos eletromagnéticos do coração, eles já se comunicaram antes da gente se encontrar. Isso mostra que esse campo eletromagnético não é simplesmente um fluxo de cargas elétricas. Isso tem uma informação, né? O que chega de fora, o que o meu campo está emitindo, o que o campo do outro está emitindo, o que a interação dos nossos campos cria, forma, né? E como o nosso campo interage com o campo do planeta Terra, que também tem um campo eletromagnético, e o que esse instituto mostra hoje é que se a gente tem pensamentos, emoções de amor, de gratidão, de harmonia, a gente altera nosso campo eletromagnético, a gente harmoniza as ondas do cérebro para o coração, que eles chamam de coerência mente-coração, e a gente consegue interferir positivamente ou negativamente, né, dependendo do que a gente está pensando, no campo eletromagnético da Terra. Então, é muito legal a gente pensar que com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a gente consegue realmente modificar o ambiente, né? E isso está cada vez mais claro, que o nosso corpo responde a essas ondas. As nossas células, a gente está falando do coração no nível macro, do planeta no nível macro, né? Mas se a gente olha uma célulazinha nossa, ela tem uma membrana inteligente também, mais uma vez, mais uma prova de que a inteligência está no nosso corpo inteiro. Aquela membrana, ela responde a esses campos eletromagnéticos também, e ela vai decidir como que ela vai se organizar, o que ela vai trazer para dentro, o que ela vai expelir, se ela vai se nutrir ou se ela vai se desconfigurar. Enfim, então a gente começa a perceber, né, que o coração realmente tem uma importância muito grande no funcionamento do nosso corpo, tanto do ponto de vista nutritivo, né, de manter esse sangue fluindo, mas no ponto de vista energético também e de harmonização do nosso sistema como um todo, né? E é interessante ressaltar que o nosso coração, ele tem um sistema nervoso próprio, um conjunto de neurônios próprio, que não depende do sistema nervoso central. Ele também responde ao sistema nervoso central, tá? Interagem, obviamente, mas ele tem um nódulozinho ali que é autônomo, que não depende. Isso quer dizer que ele tem uma inteligência própria. Ele se comanda sozinho, sem a interferência do cérebro. Então, eu acho que são pequenas mostras do que a ciência convencional já vem descobrindo, né, em termos mais microscópicos mesmo, de bioquímica, de fisiologia, em que a gente já tinha conhecimento nessa visão mais metafórica, mais de analogias, né, das medicinas tradicionais. Tá, eu só, cada dia eu me convenço mais que nós somos ainda um ser desconhecido, né, o quanto a gente não se conhece, e por a gente não se conhecer, a gente terceiriza, a gente muitas vezes vai buscar solução no lugar errado, né? Sim, porque nesses 2 dias que a gente está abrindo essas lives para conversar um pouco mais sobre essa visão mais holística, mais integrativa, olha o que eu aprendi na primeira live sobre a questão do fluir, do movimento no yoga. Ontem a Jaque França, foi curto o tempo que a gente teve com ela, mas o pouco que a gente teve, ela me ensinou bastante sobre essa nutrição através da respiração. E hoje, tudo que você está falando, para mim, é novidade com relação ao coração, essas ondas magnéticas. Depois entra lá no site. E, sabe, assim, então é aquela coisa mesmo, a gente ainda tem muito que aprender para a gente deixar de buscar soluções em lugares errados. Em que sentido? Quantas vezes uma respiração com uma meditação e um relaxamento não harmoniza seu corpo e a sua dor, a sua ansiedade, aquilo que você vai buscar? Eu quero um médico porque eu não estou conseguindo dormir, então eu vou tomar um ansiolítico, vou tomar um remédio para dormir. Então, é o que a gente já falou, a gente não está contra uma alopatia, mas a gente não pode ter isso aí como um único recurso. Às vezes, para salvar de um perigo, uma depressão, eu como psicóloga, algumas vezes eu pedi meu cliente para buscar um médico psiquiatra, porque precisava tirar da crise. Mas se você não for na cura, a crise volta de formas diferentes. Exatamente. Então, eu acredito muito no poder da cura do nosso corpo, que ele tem esse poder da cura. Mas para esse corpo se curar, ele precisa ser entendido, respeitado,
sabe? E ouvido, né, Lúcia? Ouvido. Muitas vezes o corpo está falando claramente com a gente, mas a gente não está prestando atenção. Exatamente, né? E assim, essa sabedoria, né? É uma sabedoria. Eu vi também uma palestra, um biólogo falando que os nossos músculos também produzem hormônio. Então, olha só, onde uma medicina de 50 anos atrás, a gente não tinha um entendimento que o intestino produzia hormônio, que os músculos produzem hormônio, que o corpo, que essa sabedoria está no corpo inteiro e que a gente guarda memórias também musculares, né? Então, muitas vezes você está tenso, que você carrega aquela tensão que você não se deu a oportunidade de descarregar. E aí, como você desconhece bem a ansiedade eu vou comer porque é meu órgão de prazer, e aí a gente fica no oral e a gente não investe para buscar realmente o nosso entendimento, né? Então, gente, é muito importante que a gente desperte um pouco, né? Quer dizer, tá aí, olha o quanto que eu vou estudar daqui para frente com relação à parte de decoração que eu não sabia, que aqui é verdade. Né? Assim, quando eu descobri também o intestino, o poder de um intestino em harmonia, sabe? Que a gente vai não promover tanta desbiose, né? Então, sim. Então aquela fala mais. Dessa coisa de ouvir o corpo, né? Aqui no meu consultório, nessa visão de nutrição holística, eu tenho, às vezes o paciente chega para mim, estou com refluxo, já fez o tratamento convencional, está tomando remédio e tudo mais, e o refluxo não vai embora. Se para de tomar o remédio, o refluxo volta, né? Então, aí a gente vai começar a olhar para essa sabedoria do corpo, né? Qual que é a sabedoria de um estômago? O estômago, ele precisa digerir os alimentos, mas antes ele precisa receber os alimentos. Uma coisa de aceitação, de recepção. Tem alguma coisa que a pessoa não está mais conseguindo processar, que ela não está mais engolindo. Geralmente, eu estou fazendo uma analogia muito grosso modo aqui, mas de modo geral, quando tem um refluxo, tem alguma coisa que já não está mais descendo e a pessoa não está olhando. E não adianta, a gente pode dar todo o remédio do mundo, todos os antiácidos do mundo, mas enquanto aquela questão emocional, aquela questão da vida não for trabalhada, né, e aquela queixa não vai sumir, né? A mesma coisa, falando de intestino, né? Você até mencionou, às vezes, uma diarreia. Tem muito intestino preso, mas tem diarreia também. Aquele intestino solto. Provavelmente tem algo na vida da pessoa que ela ainda não conseguiu assimilar, porque tudo passa no trato digestório e na velocidade da luz, né? Nada para ali, tudo passa sem ser olhado. Então, quando a gente pensa no nosso intestino delgado mesmo, né, que a gente está falando bastante dele, ele é um tubinho de 6 metros de comprimento. Mas que se a gente contar que as celulinhas, que ele tem dobrinhas, e que cada célula tem uns dedinhos, assim, para aumentar a área de absorção, ele vai ter quase 4 quilômetros de comprimento. Quase 4 quilômetros de área interna para poder absorver alguma coisa. Imagina quanta área, quanto tempo, quanta possibilidade de você destrinchar um acontecimento, o que você comeu e o que você está vivendo na sua vida também, né? Então, enquanto o alimento está passando ali, você está fazendo um processo de tomada de decisão, de saber com o que você fica e o que você joga fora. E essa inteligência fisiológica da digestão se reverbera na inteligência macro do seu sistema como um todo, né? Se ele é um outro cérebro, ele também está fazendo ali no seu nível de decisão do dia a dia também. Então, a gente pode começar a observar que tem questões ali que não estão sendo processadas, assimiladas, absorvidas, né? Ou que, às vezes não é de má vontade, às vezes aquilo ali é doloroso para a pessoa olhar, ela não consegue entrar em contato com aquilo ainda, né? E a gente pode modular isso de várias formas, né? O que eu acho bonito, né, das práticas integrativas é que a gente pode fazer isso de fora para dentro, mudando o estilo de vida, como a gente falou, né, agora há pouco, aumentando o consumo de água, fazendo atividade física, mudando a alimentação, mas a gente tem como fazer isso de dentro para fora também. É para isso que estão aí as práticas energéticas, tipo Body Talk, que como o próprio nome já diz, né, o corpo fala, ele faz justamente
essas reconexões perdidas no corpo, libera memórias, como você citou, né? Memórias que estão acumuladas em alguma parte do corpo, lembra para o estômago o que ele tem que fazer, para o intestino delgado, opa, sua habilidade é de discernir, então você esqueceu da sua função, vamos lembrar? Então a gente consegue fazer isso, né? Pelas práticas integrativas também. E a gente começa a parar de tapar buraco, né? Que é tratar o sintoma, e começa a olhar a causa, como você falou. E esse é o primeiro passo para... Na verdade, é o grande passo para a cura, né? E a gente olhar o que está por baixo disso tudo e começar a entrar em contato com o nosso corpo mesmo. Perfeito. Agora, quem está nos escutando, não fique triste, tá? Porque vocês podem achar que tudo é muito complicado, mas não é tão complicado como a gente já conversou aqui. Quando você muda uma parte, as outras vão entrando em harmonia. Então, comece pelo único passo, o único ponto que for mais fácil para você, que com certeza você vai pensar, você vai começar... Eu sempre coloco muito a questão de não fique ansioso pela mudança, só aceite. E vá no primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo e com a paciência. Às vezes chegam algumas pessoas para mim e falam assim, Lúcia, vai ter um casamento, você acha que até lá eu entro em tal vestido, eu perco tantos quilos em tanto tempo? Aí eu olho assim, respiro, meu Deus, pronto, eu vou falar para ela que ela não dormiu e acordou gorda, e ela não vai dormir e acordar magra. Aí eu começo por uma coisa que ela desiste, ou ela fica comigo e fica por 20 anos, como eu tenho um cliente que eu vira amiga, e está comigo há mais de 20 anos. Porque eu começo assim, se ela aceitar que vai começar só tomando água que ela não está tomando, e respirando, e pensando, aí ela vai ficar comigo, aí a gente vai fazer realmente a mudança. Agora, se ela quer uma mágica, é melhor que ela já desista e vá buscar a mágica. Eu já tive pessoas, teve uma pessoa que eu nunca esqueci, ela chegou para mim com essa ansiedade, querendo mudanças rápidas, né? E aí eu falei para ela assim, quantos copos d'água você toma por dia? Eu não bebo água, só se for com gás, 1000 condições para tomar água, sabe? Aí eu falei, que pena, eu não vou poder te ajudar, porque... O básico você não quer fazer. Então, quando você estiver disposta a beber água, você me procura. Pronto, a gente acabou a conversa aí, né? Gente, não deu 2 meses. Essa menina me procurou. Lúcia, se você mandar eu tomar xixi, eu tomo agora. É porque tem o estado da pessoa tá pronta, né, também. Exatamente. Então, para mudança, a pessoa tem que estar pronta. A gente não faz milagre, né? Porque a gente mesmo, a gente está sempre se observando. Às vezes, o dia a dia, aquela coisa, hoje a gente está trabalhando infinitamente por conta de uma internet. Eu estava até discutindo essa semana com o meu esposo, que eu falei assim, que bom que a gente trabalha em casa, parece até que a gente está mais livre, mas se a gente não tiver cuidado, a gente está pior. Porque toda hora você está sendo solicitada, chega um WhatsApp e você não pode dar 5 minutos para responder, porque senão já vem a cobrança. Então, a gente tem, quando a gente coloca assim, eu vou ter o ritmo do meu relaxamento, eu desligo o celular, eu desligo tudo. Porque senão, a gente está ensinando algo que a gente não está colocando na prática. E se a gente não colocar na prática, que autoridade eu tenho para te ensinar, né? Então, hoje, a gente que tem consciência tem que se organizar para respirar, para meditar, para relaxar, para namorar, o que for, porque senão é só um trabalho e acabou a vida. E a vida não é só trabalho. E assim, eu sempre falo assim, problema sempre existirá. Você não pode focar no problema. Quem quer realmente resolver vai focar na solução. Então, para tudo tem uma solução. Agora, quando chega um cliente para mim pedindo ajuda, e que eu vou falar detalhes para que você seja saudável, e já me coloca um problema assim, Lúcia, eu não vou tomar essa água que você está mandando tomar, não, porque meu trabalho, eu não posso ficar indo toda hora no banheiro para fazer xixi, né? Eu falo assim, e quando tu estiver doente, tu não vai pedir licença para não ir porque tu tá doente, tu vai pegar uma infecção urinária porque tu não tomou água, porque você não coloca seu limite. Então, se eu sou um profissional à altura de colocar o limite para você me ter aqui, eu vou ter que ter liberdade de ir no banheiro. Entendeu? Então, assim, você se impõe, você que se impõe um monte de coisinhas para mudar um hábito, que é uma coisa tão simples, mas, gente, tudo tem seu preço. Quanto que você quer pagar por isso?
Quanto que você quer pagar por esse estilo de vida que você está querendo levar, né? Mas, gente, não fiquem tristes. É um pontinho de cada... Sabe, aquela coxinha de crochê que a gente vai fazendo um pontinho? Então, fica perto de quem está pensando parecido com você. Porque hoje nós temos um social também, que se você faz diferente, você tem que estar muito forte. Então, procure grupo que pense parecido com o que você pensa, senão você vai ser um discriminado. E quem é que quer ser um discriminado diferente? Mas então procure um grupo para se fortalecer, para conversar, algo que alguém realmente entenda o que você está fazendo, porque o primeiro passo é parabenizar quem está aqui nos escutando e vamos colocar na prática, vamos acreditar que tem jeito, tá? E não é tão complicado como às vezes parece. Gente, não é mesmo, às vezes é interessante a gente, quando a gente consegue ouvir, né, a história da pessoa que está ali com a gente, né, no consultório, às vezes é como você está falando, é uma mudancinha que é o que é mais fácil, é o que é factível para a pessoa naquele momento, mas que vai dar um resultado, né, fenomenal. Eu estou me lembrando, recentemente eu atendi uma pessoa que está, por causa dessa história de pandemia, está com dificuldade de trabalhar em casa, não consegue se concentrar. Eu acho que isso para muita gente é realidade, né, não consegue focar no trabalho. Falei, quem sabe, agora, né, que a gente já está mais seguro, já está vacinado, falei, quem sabe você, em vez de trabalhar em casa, leva o seu computador para um café e vai trabalhar ali. Só isso já vai te dar, você vai, né, ver gente, mesmo que você não converse nem nada, você esclarece um pouco, né, então talvez você consiga se concentrar. É uma mudança, sim, pequena. Né, assim, trocar o local de trabalho. Mas só isso já vai fazer uma diferença. Outro dia eu sugeri para um outro paciente, falei, bota uma planta no seu escritório, porque ele está trabalhando no computador o dia inteiro, num lugar fechado, não tem janela. Eu falei, pelo menos bota um verdinho, porque o verde, né, descansa a vista, você é o mínimo ali de contato com a natureza. De vez em quando você para e olha para aquela plantinha, né, já mudou a energia do lugar, são pequenas coisinhas. Então, eu concordo com você. Não é parece complicado, mas não é, né? Mas tem que começar de algum lugar, né? De alguma mudança e o nosso papel, né, como facilitador desse processo, de repente é achar qual é esse lugar que é mais fácil para a pessoa mudar, porque depois ela vai, né? Mas às vezes a gente precisa ajudá-la a identificar qual é esse ponto que não é que tá mais fácil de mudar, né? Às vezes, aproveitando a sua deixa aí da água, muitas vezes a pessoa que não gosta de beber água, eu sugiro uma água saborizada. Tem uma gotinha de limão, bota uma folhinha de hortelã, porque a gente está tão acostumado, né, com sabores intensos que às vezes, para algumas pessoas, a água é sem gosto, né? Então é uma coisa simples, pinga um limãozinho, bota uma casca de laranja, um gengibre, sei lá, dependendo do sabor que a pessoa goste. Às vezes só isso já faz a diferença total e a pessoa começa a beber água. E depois que ela acostuma, como você falou, nem precisa mais, ela já passa a beber água sozinha, água normal, água natural, água de qualquer jeito, né? E já não consegue ficar sem. Então é para ser fácil. Eu sempre digo isso também, não é para ser difícil. Exatamente. Né? Porque quando a gente começa a tratar o nosso corpo bem, ele responde de uma forma tão magnífica, ele trata a gente com tanto carinho, quando a gente trata a gente bem também, que vai ficando fluido, né? Vai ficando tranquilo. Não é para ser um sacrifício de modo algum. Exatamente. Você falou a palavra mágica, é essa mesmo. Tente tornar prazeroso essa pequena mudança que você vai começar. É por aqui que eu vou começar, então eu vou fazer de forma que seja prazerosa, porque a gente não nasceu por sofrimento, a gente pode até sentir dor, mas que essa dor não seja sofrer, né? Sofrer é ficar ali remoendo na dor. Dor não, por exemplo, você curou ali, foi lá, enfrentou, foi difícil, talvez começar, mas depois se tornou prazeroso, porque já passou a ser o hábito, né? Então essa é a nossa proposta. E assim, só voltando à conversa de ontem, porque eu fiquei encantada com a história da respiração, e eu fico assim, tão bom se todas as pessoas soubessem que às vezes tratar o sono com a respiração, sabe? Porque é a harmonização do corpo, né? Então, o respirar é um oxigênio que você está dando para o seu cérebro, né? E aí,
eu vejo muitas pessoas falando assim, Lúcia, eu tô com falta de energia, e fica assim, querendo comer para ganhar energia, né? E às vezes ela precisa se exercitar para ganhar energia, respirar para ganhar energia, tomar água para ganhar energia, e aí vai dormir melhor e o corpo vai entrar em harmonia. E assim, a gente nunca deve achar que a gente vai resolver tudo sozinho, tá? Então, procura um profissional que seja especialista, que possa te ajudar. E só para a gente encerrar, que infelizmente a hora passa rápido, nós estamos nos últimos 10 minutinhos, e eu queria só aproveitar aqui, nós estamos com essa nutricionista maravilhosa aqui com a gente, então eu queria que a Maíra falasse assim para a Lúcia, cuidando desse aspecto, a gente resolve outros, porque eu acho que a nutrição funcional é para colocar o corpo em bom funcionamento, né? E eu que não sou nutricionista, a única coisa que eu faço é ajudar as pessoas a procurar alternativas para se oferecer um estilo de vida saudável, né? De formação, eu sou psicóloga, mas eu já vi pessoas que mudou tirar o excesso de açúcar e tirar o excesso de carboidrato e começar a comer uma comida equilibrada. Essa pessoa, o corpo reagiu, porque a cura está no corpo. Pela nutrição equilibrada, essa pessoa passou a dormir melhor, saiu de crises de depressão, saiu de um monte de remédio, porque deu para o corpo garantia para que ele funcionasse bem. Então, só fala um pouquinho dessa função da nutrição para esse bem-estar geral. Como a gente estava, né, falando mais cedo, boa parte dos nossos órgãos, né, tá aqui nesse trato digestório, né? Então, a gente tem desde a boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula, intestinos, pâncreas, né? São muitos órgãos que são harmonizáveis pela nutrição, né? Então, se a gente tem uma alimentação equilibrada, você já resolveu de cara, diretamente, pelo menos uns 6 órgãos, né? A saúde de 6 órgãos. 6, só com a nutrição equilibrada. Por tabela, se você beber água direitinho, igual você está falando, você harmoniza mais 2, lá, os rins e a bexiga. E se você respirar, o pulmão e o coração ao mesmo tempo, que eles são interligados. Então, com nutrição, boa alimentação, água e respiração, você já fechou o pacote completo, né? Assim, não tem muito mistério, né? Porque a gente cobre todas as funções orgânicas, fisiológicas do nosso corpo com esses 3 hábitos. Eu vou incluir mais um, que é o descanso, né? Assim, a gente esquece que descansar é muito importante. Então, vamos lá, beber água, respirar, se alimentar bem, se movimentar, que é fazer atividade física pelo movimento, e descansar, se a gente fosse, né, colocar essas 5 dicas, né? Então, assim, a gente já cobre muita coisa, e como a gente está falando aqui o tempo inteiro, você resolve a função orgânica, fisiológica do corpo, aquela função mais ali da digestão, da troca gasosa, mas você abrange também todas as funções energéticas que cada um desses órgãos tem. Então, se você está respirando melhor, seu pulmão está mais aberto, você está encarando a vida com mais alegria, com mais leveza, com o peito aberto também. Então, respirar não só acalma, mas traz essa postura, né, de estar em contato com o ambiente, estar disposto a fazer trocas, né, a receber o que a vida tem de bom para oferecer, de estar presente naquele momento, porque quando você respira só tem o agora, não tem daqui a pouco ou amanhã, é agora, né? Então a gente mantém esse estado de presença, né? Então a gente, como a gente falou bastante, se você está com os órgãos digestivos equilibrados, seu poder de foco, de discernimento também melhora absurdamente, a sua disposição. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E é isso. Comece por onde for mais fácil para você. Qual é dessa cadeia, o que é mais fácil para começar? É dormir melhor? É comer melhor? É respirar? É fazer atividade física? Começa de um, o resto vem, naturalmente, né? E vai fluir. E eu só queria acrescentar que quem quiser mais informação sobre isso, eu tenho um curso que chama Corpo Decifrado, que é um curso online, que o link está lá na minha bio,
que tem informações mais detalhadas sobre isso. É um curso que eu faço com a Verena Kaczynskis, que é terapeuta, e com a Eliana Gomes também, que é terapeuta. Bem bacana. Gente, muito obrigada, sou muito grata mesmo em você ter aceitado esse convite, e infelizmente está chegando o nosso momento de nos despedir, e amanhã nós vamos estar aqui às 18h30, tá? Nós estamos fazendo horários diferentes, então amanhã às 18h30 nós vamos estar aqui com a Cristiane Montorio. Ela é uma coach de produtividade e autoestima, e ela vai nos ajudar a entender por que muitas vezes a gente não consegue colocar na prática os hábitos saudáveis. Hoje nós falamos da teoria, amanhã vai ter uma coach para nos ajudar a nos organizar e começar a colocar em prática esses hábitos. E nós vamos ter também um workshop sobre emagrecimento definitivo, que vai acontecer no dia 21, 22 e 23 desse mês. E se você quiser participar do workshop, na minha bio também tem um link para você fazer a inscrição, tá? Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Não tem palavras para eu agradecer a nossa convidada VIP, nossa nutricionista maravilhosa. Vocês vão lá na bio dela, que se quiserem continuar então, esse papo, vocês já estão sabendo onde vão nos encontrar. Então, realmente, Maíra, agora eu não sabia falar sobre o cantinho. Gratidão. Muito eu que agradeço imensamente. Tá? E até o nosso próximo encontro. Um beijo e se alguém realmente acha que vale a pena, você pode compartilhar essa live, eu vou salvar, vou deixar aqui para que a gente possa ouvir mais vezes, tá? Até mais. Maravilha. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.